Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos contentes, especialmente hoje, último domingo do mês de dezembro e também o último domingo do ano. Então nós gostaríamos de ter o ministrar de Deus nos nossos corações nessa manhã. Vamos orar. Obrigado a Deus, todo esse ano, debaixo do teu cuidado, debaixo da sua orientação, e hoje nós queremos expressar ao Senhor toda a nossa gratidão. Abençoa esse momento, cada irmão, cada irmã, tua palavra possa mover os nossos corações com poder. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos já findando o ano de 2020 e acredite se quiser, faltam 5 dias para a gente entrar em 2021. E quantas coisas aconteceram, não é verdade? Quem imaginaria que a Covid produziria tantas coisas no nosso estilo de vida? Quantos paradigmas foram quebrados? Ou foram necessários ser quebrados? Quantas ações, maneiras de pensar, fazer, foram mudados? Ainda nós estamos numa grande prova de fé. Com essa pandemia, todos nós estamos sendo desafiados, provados na fé. Como isso está acontecendo? Então eu queria pensar com os irmãos. O Senhor fez, o Senhor falou, o Senhor tocou, o Senhor despertou você nesse tempo de pandemia? A sua comunhão com Ele aumentou? Você pode dizer que está mais firme na fé hoje? Está com muito mais intimidade com o seu Deus? Está amando mais a palavra e praticando-a? E o coração, será que está mais quebrantado e com menos dificuldade para reconhecer e arrepender dos seus pecados? Irmãos, de tantas coisas que aconteceram, vamos nesse último culto do ano fazer essa reflexão. Vamos expressar ao nosso Deus dependência, coração compungido, coração contrito, por Ele nos perdoar e nos aceitar. Hoje vamos ouvir alguns testemunhos daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor está fazendo. Então estamos abrindo aqui um pequeno espaço para alguns irmãos puderem dar o seu testemunho. Olá, irmãos, graça e paz. O meu testemunho de gratidão por esse ano tem bastante a ver com o meu chamado. Um pouco mais de um ano atrás eu fui apresentado à igreja como um candidato a ministério, né? Eu pude estar, então, aproveitando esse ano para estar caminhando com a liderança. Pude aproveitar mesmo esse ano para estar me dedicando um pouquinho mais, né, à palavra de Deus. Pude estar trazendo a palavra em alguns momentos, em alguns cultos de oração, através das gravações. Pude também estar trazendo a palavra de Deus aos irmãos no culto principal, mais recentemente. E isso realmente foi muito importante. Foi um ano em que eu pude estar tendo um pouco mais de contato, né, com o ministério, apesar de eu não ter iniciado o seminário, não ter iniciado nenhum curso teológico, né. Essas práticas fazem então parte, são tão importantes, né, para a vida ministerial quanto realmente esses cursos, né. Foi um ano então em que eu pude estar praticando um pouco de discipulado também. Foi um ano que pro meu chamado ministerial foi muito, muito importante e muito, muito relevante. Então, minha gratidão a Deus mesmo por esse ano.
Graça e paz, igreja, tudo bem? Bom dia. Gostaria aqui de trazer hoje uma mensagem de agradecimento, né, nessa manhã, primeiramente a Deus e também à igreja, né. Esse ano foi um ano bem atípico, né, para todos nós, foi um ano de adaptação, um ano de dúvidas, incertezas, mas também foi um ano, assim, se a gente olhar na perspectiva do Senhor, foi um ano de bênçãos, né. Eu, pelo menos na minha vida, percebi que eu comecei a conhecer o Senhor de uma maneira diferente, né, de ter uma intimidade maior com Ele. Eu sempre falava para as pessoas que eu queria orar mais, que eu queria buscar mais, né, conhecer mais da palavra, e por conta, né, do trabalho, das coisas do dia a dia, eu acabava sempre deixando o Senhor meio de lado, né. Mas uma das formas que o Senhor me trouxe para mais perto dele foi através do curso do Envisionar, né, de discipulado que foi dado no começo do ano pela igreja, né. O curso foi muito abençoador, que a gente teve, né, as preleções, as aulas, né, com o ministério lá do Envisionar, e também a gente teve as apostilas e tudo mais, mas para mim o que me marcou bastante foi a comunhão, né, justamente a comunhão do grupo que a gente criou, porque cada pessoa tinha um grupo, né, que acompanhava com ela. E o meu grupo era eu, o Cláudio, o Décio, o Edson, o Paulo, o Luciano. E toda sexta-feira a gente acabava se reunindo, né, para discutir a apostila, e o primeiro tema era a morte do eu. E foi muito legal, assim, da gente poder compartilhar nossas fraquezas, nossas incertezas. A gente acabou criando um laço, assim, de confiança, né, porque a gente orava um pelo outro, né, conversava e acabava até se ajudando, né, discutindo, quando a gente discutia os temas, ensinando também da palavra. Então, assim, foi um tempo muito rico, muito bom na minha vida. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu percebi que também o meu relacionamento com Deus, com o Senhor aumentou, né? Aumentou de uma forma que, por eu ter um grupo ali, amigos e irmãos na fé, que eu também estava comprometido, eu percebi que eu também tinha que me comprometer mais com o Senhor sobre isso. Então, foi uma super bênção, tem sido, a gente continua fazendo os encontros, né? Mas eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né? Primeiramente a Deus, né? Por ter dado essa visão à igreja e a liderança da igreja ter acatado. E a gente está, né, de certa forma, acabando conhecendo mais o Senhor. E minha oração é que, né, mais vidas possam ser alcançadas, mais fés possam ser renovadas, né? Então eu agradeço muito a todo mundo e muito obrigado. Bom dia, queridos irmãos do Bosque. Em julho, eu recebi um convite do pastor Luiz para dar um pequeno depoimento após o período de internação que eu estive enfrentando devido à Covid. E eu acreditei que estaria logo presente na igreja para poder dar o meu depoimento. Então eu fiquei tranquila naquela época. Mas como, devido à pandemia, os critérios de frequentação foram todos modificados, eu ainda não pude visitar a igreja e participar de um culto. Mas diante dessa oportunidade que ele me ofereceu de novamente poder estar falando sobre a doença, eu não gostaria de perder essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Miyoko Abiraya Yamaki, sou casada com um dentista e frequentamos a igreja há muito tempo. E com isso, somos muito conhecidos de muitos irmãos aí da igreja que estiveram orando por mim. E graças a eles, eu estou aqui presente, com saúde, melhorando a cada dia. E gostaria de agradecer e dar a minha participação aqui em agradecimento à oração deles e à ação de Deus sobre a minha vida. Em
abril de 2020, ao oferecer um café para o meu marido, ele me relatou que o café deveria estar com algum problema, porque ele não estava sentindo o cheiro. Eu chequei, o café estava normal, e eu disse a ele que ele deveria fazer uma consulta médica, porque poderia tratar-se de um Covid. E ele então foi ao Hospital Santa Catarina e logo ficou internado. Eu também fui fazer uma consulta no Hospital Einstein, fiz exames, fiz uma tomografia de pulmão, estava normal. Então eu voltei para casa, mas na evolução eu comecei a sentir muito cansaço, muita febre e diminuição completa da aceitação alimentar, tanto de líquidos como de sólidos. E meu marido, que estava internado, me sugeriu que eu então fosse ao Hospital Santa Catarina, porque lá tinha um amigo que atendia na porta e poderia fazer a minha admissão. Eu então fui levada pelo meu filho até o hospital, não me lembro de quase nada desse dia, e diante dos quadros todos e dos exames que foram apresentados, eles perceberam que eu já estava com comprometimento pulmonar, que inicialmente no Einstein não tinha nenhum comprometimento, e eu fiquei então internada. E a partir daí, desse final de abril até o mês de julho, aproximadamente no dia 24, eu estive internada. Então, foi uma internação bastante longa, de aproximadamente 95 dias. E se vocês me perguntarem detalhes da minha doença, eu praticamente não vou conseguir dizer muita coisa, porque eu desenvolvi um quadro muito grave de insuficiência respiratória, tive que ser entubada, tive que ser traqueostomizada e fiquei 40 dias na UTI. Então, foi uma internação bastante difícil, com bastante complicações, e depois desses 40 dias da internação pelo Covid, eu fui transferida para o Hospital Einstein para continuar tratando o meu diabetes, porque ele não estava sendo muito bem controlado. E eu só vim a me tornar sensível às perguntas e responder adequadamente quase no final da internação, desses 95 dias, porque eu desenvolvi um quadro neurológico pelo Covid bastante severo, além do quadro pulmonar. Se vocês me perguntarem, eu posso dizer para vocês que eu tive que usar bloqueadores neuromusculares para poder ficar no aparelho. Eu tive que fazer muitos exames e usar muitos medicamentos para dor e analgésicos potentes para poder enfrentar todos esses momentos. E não me lembro realmente de detalhes de quando eu estive na UTI, porque eu era muito sedada devido ao meu quadro grave. Então,
o pastor chegou a comentar em um dos cultos que ele ficou bastante preocupado quando ele soube que eu estava com Covid, porque eu tinha vários problemas. Realmente, embora eu seja médica, no momento eu estou aposentada por doença, porque tive um CA de mama em 2004, mas durante todo o período em que eu estive trabalhando como médica, eu nunca desenvolvi nenhuma patologia importante, mesmo trabalhando no Hospital Emílio Ribas, nunca tive nada muito grave, graças ao bom Deus. E a doença realmente que me pegou foi realmente Covid, essa doença que eu tive esse ano. E o pastor já sabia que eu tinha algumas complicações devido à minha saúde e meu diabetes, que eu sou diabética há aproximadamente uns mais de 35 anos, e ele ficou bastante preocupado. E todos os irmãos ficavam muito preocupados, embora lessem e ouvissem as notícias a meu respeito pelo meu filho, que dava sempre um pequeno lembrete de como eu estava, porque a minha patologia era realmente muito grave. Mas, aos poucos, lá no Einstein, eu fui voltando ao normal, do ponto de vista neuropsicológico, e quando eu realmente voltei, eu já estava praticamente no final da minha internação. Isso tudo para dizer para vocês que não importa aquilo que a gente tenha ou o que o Senhor permite que nós possamos passar. Embora a gente tenha muito medo nesse momento, tenhamos que tomar muito cuidado com a prevenção e com os cuidados, mas nós temos que ficar tranquilos, sabendo que Deus é quem nos coloca nas situações e tem todo o poder para nos tirar dela, independente de qual seja a situação. Durante todo o período que eu fiquei em internação, os meus órgãos todos não funcionavam. Eu fiquei com insuficiência hepática, insuficiência renal, tive vários comprometimentos e hoje, fazendo todos os exames, eu tenho todos os meus exames normais. Eu tenho ainda que tomar muitos cuidados, tenho um formigamento ainda na mão, que pode ser por deficiência de vitamina B12 ou não, mas eu estou sendo acompanhada. Consegui sair depois desses 90 dias, deambulando sozinha, conseguindo andar com uma certa dificuldade, mas andando. Perdi muito peso, mas eu sinto que, como Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, Ele realmente está ao nosso lado. Ele está presente em cada momento, de cada dificuldade que nós estejamos passando. Não sei dizer para vocês, mas eu dizia para o meu marido que naqueles momentos em que eu estava mais consciente, que Deus não estava mais falando comigo, porque eu ouvia Ele falando comigo. Então, em algum momento, Deus dava para mim essa sensação ou esse momento em que eu percebia que Ele estava falando comigo, que Ele estava ao meu lado, que Ele estava me ajudando, mesmo eu estando muito grave,
e não conseguindo perceber nada a respeito das coisas, a respeito da realidade, mesmo sendo médico. Então, eu gostaria de aproveitar, diante dessa oportunidade, para agradecer os irmãos por todas as orações, porque eu sei que eu estou presente porque o Senhor ouviu a oração do povo dele, pedindo por mim. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a minha vida e eu quero estar bem ciente daquilo que Deus quer que eu faça por Ele, e quero estar sempre disposta a enxergar as coisas que Deus pede para mim com toda a rapidez e sabendo e dizendo para o Senhor: eis-me aqui. Então, eu gostaria de aproveitar esse compartilhamento para dizer a vocês: não tenham medo. Nosso Deus está presente em todas as situações e capaz de nos dar a vitória quando isso for da vontade dele. Então, fiquem tranquilos. Eu agradeço todas as orações dos irmãos pela minha vida e estou disposta a permitir que Deus use toda a minha vida para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Obrigada. Muito bom. Obrigado aos irmãos que prepararam, oraram e fomos edificados, né, com o seu testemunho. Muito bem, irmãos. Para esse último culto do ano de 2020, eu gostaria de meditar com vocês um texto muito conhecido. Então, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17. Durante a mensagem nós vamos discorrer aqui esse evento, mas eu quero somente ler com vocês agora o texto que a gente conhece muito bem, que é o versículo 12, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Na outra versão fala Mispa e Sem. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Essa palavra é muito conhecida, né? A gente usa muito, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então isso às vezes se torna até uma linguagem de a gente expressar o cuidado que Deus tem com a nossa vida. Então a gente fala: oxa, até aqui Deus me ajudou. Mas vamos perceber aqui, irmãos, que esse versículo, essa palavra que Samuel deixou como um marco, ele está dentro de um contexto que nós precisamos entender, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Aqui Samuel está chamando o povo para um arrependimento genuíno. Eu gostei dessa expressão, arrependimento genuíno, porque pode ser que tenha um arrependimento assim, meia boca, sabe? Pode ser que haja um arrependimento que não é alguma coisa que vem lá do fundo. Então, essa expressão, Samuel chamando o povo ao arrependimento genuíno. Irmãos, olha só que coisa interessante. Olha no versículo 2 desse capítulo 7, olha só o que diz. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Essa versão diz assim, né? A outra versão diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Na versão transformadora diz assim: durante esse período,
todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então, Samuel chama aqui o povo ao arrependimento. Esse arrependimento, irmãos, deveria ter uma ação prática, algo concreto. E eu estava olhando aqui, achei uma coisa assim, puxa, o que é isso, né? O texto diz aqui que o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Mas como é que pode um negócio desse? O povo buscava, mas ao mesmo tempo Samuel fala que eles precisariam se arrepender, fazer um arrependimento genuíno. Então, buscava, mas eles estavam com ídolos dentro das suas casas e também dentro do coração. Porque, observe aqui no versículo 3, olha só o que diz o texto. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Como é que pode o povo que estava buscando o Senhor com súplicas ser exortado aqui que o coração era um coração idólatra? Então, como que busca a Deus, mas também ao mesmo tempo é idólatra? Como que Deus podia abençoar um povo assim? Então, nós observamos algumas coisas aqui interessantes. Pode ser que nós também, nos dias de hoje, estamos com o nosso coração dividido. Buscamos ao Senhor, mas ao mesmo tempo, o nosso coração é um coração que está implantado ali algum tipo de idolatria. A exortação de Samuel ao povo é algo sério. Aí do versículo 5 ao versículo 14, nós percebemos aqui, olha só que coisa interessante. Olha o versículo 5. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispa, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. Aqui, irmãos, aí entra no versículo 7, 8, e nós vamos ver que Deus ouve a oração e livra o povo de Israel da ação dos seus inimigos. Então os filisteus foram derrotados pela manifestação do Senhor. Se você for ler, é algo interessante. Diz que a voz do Senhor ecoou, e aquilo trouxe um grande temor, e por causa disso os filisteus, eles foram desbaratados. Irmãos, é nesse contexto que está o versículo que diz assim: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. É nesse contexto. Irmãos, sabemos muito bem que não é só o povo de Israel que tinha essa extrema dificuldade quanto à questão da idolatria. Tudo que, tanto, irmãos, que era constante a chamada de Deus ao seu povo, quanto essa questão da idolatria. É notório isso quando Deus dá os grandes mandamentos. Ou melhor, os 10 mandamentos. Os irmãos se lembram? Não terás outros deuses diante de mim. Então, parece que era alguma coisa que estava ali, né? Dentro do coração desse povo. Aqui, irmãos, a expressão Ebenezer não é porque Deus poupou doença, não é porque foi abençoado com o emprego,
Aqui essa expressão Ebenezer não é porque conseguiu sobreviver na pandemia, não é porque foi bem nos estudos, que entrou ou saiu de uma faculdade, não é porque teve um bom estágio, não é porque manteve-se bem durante esse tempo e cresceu financeiramente. Irmãos, não que isso impeça de a gente reconhecer e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, nós temos que declarar que, sim, o Senhor até aqui nos ajudou. Mas nesse texto, não é por causa disso. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Deus está providenciando livramento. O versículo 5 que nós lemos aqui, olha só que coisa interessante. O povo recebe oração. Olha só o que diz. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispa, e eu orarei ao Senhor por vocês. Interessante como a oração intercessória tem um poder. Olha só, e Deus nesse mover, providenciando o livramento, o povo de Israel recebe oração. O versículo 6 diz: eles se reuniram em Mispa, tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. Jejuaram e confessaram. Sinal, irmãos, de um genuíno arrependimento. Aí no versículo 8 e 9, nós vamos perceber o que aqui. Olha o que diz o versículo 8. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, e imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor atendeu. Aqui, irmãos, clamor e sacrifício a Deus. Aí do versículos 10 até o 11, a gente vê o livramento. Olha só o que diz 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. É uma coisa assim que a gente não vê nos dias de hoje. Acho que seria interessante a gente ver, né? Deus trovejando e trazendo tudo isso. Irmãos, Deus providenciando o livramento. Tudo isso porque o povo estava num ambiente de idolatria. Então, aí surge o versículo 12. E o que me chama a atenção é que Samuel faz um marco para lembrar alguma coisa que eles não pudessem esquecer de toda aquela situação. Porque a gente vê que o povo de Israel também era um povo esquecido. A gente também é um povo esquecido. Uma coisa simples, mas com um profundo significado. Samuel tomou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem. E ali chamou Ebenezer. Irmãos, para nós voltarmos a Deus, algumas coisas importantes quando a gente vê esse texto. Primeiro, voltar ao Senhor de todo o coração. Para Deus não tem esse negócio mais ou menos. Ou é ou não é. Tanto que a palavra de Samuel é isso, fala assim: voltem ao Senhor de todo o coração. O segundo ponto importante é lembrar que Deus, Ele não compactua com a idolatria. A palavra é: deixa os deuses, os Baalins e os Astarotes. E o terceiro ponto importante, quando se volta a Deus, é obedecer só a Ele. Essa foi a palavra de Samuel ao povo.
Então, irmãos, ao estarmos virando o ano, gostaria de perguntar para você: será que nós podíamos olhar com atenção essa palavra de Samuel como uma palavra para a nossa igreja também, hoje? Voltar a Deus. Mas como? De todo o coração. E não esquecer que Deus, Ele não se compactua com a idolatria. Ou seja, irmãos, deixar os deuses. Que Deus que está ocupando a primazia na tua vida? Terceira coisa importante. Decidimos, vou obedecê-lo, custe o que custar. Então, antes de nós entrarmos em 2021, gostaríamos que essa pedra simples, mas que fosse um marco na minha e na tua vida. Ebenezer. É verdade que Deus abençoou muito as nossas vidas durante esse ano. Se a gente for ouvir de cada um, muitas e muitas coisas. Mas eu não gostaria de orar nesse contexto, eu gostaria de olhar no contexto que está aqui. A bênção de Deus. A gente poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque ali atrás eu fiz uma decisão. A decisão de que eu volto para Deus em obediência, de todo o coração, e nenhum outro é maior do que o Senhor na minha vida. Essa decisão. Gostaríamos que pudéssemos entrar nesse ano de 2021 com o coração assim. Amém, irmãos? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu quero deixar um desafio aí na casa, com a família toda. Seria interessante dar uma paradinha, uns 5 minutinhos, para cada um contar, né? E cada um orar um pelo outro diante desse desafio, né? Ora pelos seus filhos, abençoa, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa que obedeça a Deus, seja uma pessoa que busque a Deus de todo o coração e que tenha ali no seu coração algo primordial, não ter outro Deus senão o nosso Deus. Ore um pelo outro. Os filhos, nem que forem os pequenininhos, ore também pelo papai e pela mamãe. E vamos virar esse ano debaixo desse desafio. Amém, irmãos? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, a nossa imensa gratidão ao Senhor por essa palavra desafiadora. E nós queremos, Senhor Jesus, ser tocados como aquele povo foi tocado por Ti. Oh Deus, mexe nos nossos corações. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros, fiéis, povo do Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, nós agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma boa entrada de ano e o Senhor esteja abençoando, fortalecendo sua vida no desafio agora que é um desafio muito grande, o ano de 2021. Amém. Obrigado, Deus, irmãos. Deus abençoe.